9 horas e a gente está de volta com o TV Mark News. E olha só, a gente está aí vivendo esse período de isolamento social e existe uma situação que deixa muita gente na dúvida: como agir diante da guarda compartilhada num momento como esse. A gente conversa nesse instante agora, a partir de entrevista via Skype, com a advogada Raquel Cabuz, ela que é advogada de direito da família e vai tirar essas dúvidas para a gente. Doutora Raquel, está nos ouvindo? Bom dia para você. Bom dia, Porlane. Bom dia, Porlane, estou ouvindo. Que bom, então, olha só. Então, a gente está vivenciando esse momento de isolamento social. Como é que fica a questão da guarda compartilhada num momento como esse? Veja bem, Porlane, a gente tem que entender o seguinte: é porque há uma confusão muito grande que as pessoas fazem da questão da definição de guarda compartilhada com a questão da convivência. São coisas totalmente diferentes, certo? Guarda compartilhada não significa você pegar e dividir o filho ao meio, ele vai ficar metade de um tempo com o pai, metade de um tempo com a mãe. Não. Guarda compartilhada é você sair daquela história de antigamente, do Código Civil de 1916, que quando havia uma separação do casal, a mãe assumia tudo, todas as responsabilidades, levar a criança para a escola, ver que escola ele ia frequentar, médicos, tudo, ter todos os trabalhos com a criança de educação. E com a entrada em vigor da regra, que hoje é a guarda compartilhada, o que acontece? Eles vão compartilhar, o pai e a mãe, as responsabilidades com os filhos. Certo? Então, no tocante à época do coronavírus, no meu entendimento, Raquel Cabuz, não é esse o viés, porque vai continuar, todos os dois são responsáveis em tomar decisões importantes quanto ao médico que deve ir, se deve mudar de escola, se não deve mudar de escola, participar da vida cotidiana do filho, de levar, pegar de determinado local. O problema está todo na convivência. Como vamos resolver a questão da convivência nesse momento de pandemia? Porque com a guarda compartilhada, a criança tem uma residência base, porque toda criança tem que ter o seu porto seguro. Aliás, todo mundo tem que ter o seu porto seguro, que é a sua casa, certo? Como é que vai ficar a questão da convivência? Aquele que não tem o filho em casa, que a residência base da criança não é com ele, como é que vai ficar essa convivência? É nisso que a gente tem que pensar. Como nós estamos passando por uma pandemia, onde o índice de contágio é altíssimo, nós temos que ter muito cuidado. Nós sabemos que crianças, eles não deixam de não poder pegar a doença, né? Mas eles são muito mais vetores, certo? Eles transmitem muito mais. Então, a gente tem que tomar cuidado não só com as crianças, mas com toda a rede de apoio dessas crianças, as pessoas que estão ao lado, nos ajudando a criar os nossos filhos, porque nós precisamos trabalhar, seja fora ou seja agora através de teletrabalho, nós precisamos dessa rede de apoio. Então, essa questão que a gente tem que analisar, a convivência, como é que vai ocorrer agora? Se de repente você é um profissional de saúde que está trabalhando como intensivista na UTI, diretamente atendendo pessoas portadoras do coronavírus, será que seria ideal, eu deixo essa pergunta no ar para as pessoas, será que seria conveniente, o ideal, uma proteção para a criança e para toda a rede de apoio que está ao lado dessa criança, que você ficasse pegando essa criança o tempo inteiro, entrando em contato com a criança e essa rede de apoio, já que você está no front, na linha de frente? Okay. Ainda que a residência fixa da criança, onde ela viva, seja exatamente esse ambiente em que a mãe ou o pai precisa sair com frequência para trabalhar, ainda que essa seja a residência fixa, o ideal seria, então, que os pais entrassem no consenso para que, durante esse período, os filhos ficassem na outra residência, que ela estaria mais segura? Não, não bem isso. Eu digo assim, pessoas que estão mais... Tem muita gente que pode fazer teletrabalho, certo? Então, não tem problema algum. E a questão da convivência vai demandar um bom senso. O que é que a gente está... Qual é a previsão? O que é que a OMS disse para evitar que haja uma disseminação maior? O isolamento social.
Só que nós temos a questão dos filhos, dos pais. Os pais querem ver os filhos, independente. Se o filho tiver residência base na casa da mãe, o pai quer conviver com o filho e vice-versa. Então, como é que a gente vai fazer isso? Vamos parar, vamos ter bom senso e vamos analisar que é um momento temporário e, de repente, pode ser que a coisa não aconteça como ficou ali no papel quando foi feita a separação. E mude. Seja feita de outra forma, de forma a salvaguardar não só as crianças, mas a toda a rede de apoio que está ao lado da criança. De repente, você tem uma rede de apoio ao lado dessa criança, que são pessoas de risco. E aí você vai colocar essas pessoas de risco com um grande potencial de serem contaminadas. Por isso que eu digo, o que deve preponderar é o bom senso. As pessoas devem dialogar, devem ter a empatia. O que é empatia? Você se colocar no lugar do outro. Vamos parar, vamos raciocinar. Isso não é eterno, isso é temporário, certo? Depois volta como era antes, certo? É só uma questão mesmo de momentaneamente, se for o caso, fazer um acordo. Pois é. E em relação à situação financeira com essa criança, as despesas diárias com essas crianças, né? Como é que fica? Porque alguns pais acabam fazendo a interpretação de que não vão precisar pagar, continuar pagando a pensão alimentícia, digamos assim, né? Essa pensão alimentícia, porque a criança está em casa, porque, enfim, ou então, digamos que o pai tenha, de alguma forma, tenha tido algum corte salarial. Como é que fica essa adequação? Porque, afinal de contas, as despesas com as crianças não desaparecem. Na realidade, elas dentro de casa só aumentam, né? E aí aumenta o consumo de energia, aumenta a alimentação também, elas ficam ansiosas. Eu digo isso com muito direito em falar, porque eu tenho 3 crianças em casa e elas ficam muito mais ansiosas, elas se alimentam mais, consomem bastante energia. É preciso também que a internet esteja sempre em dia, porque elas utilizam muito, enfim. E a gente acaba tendo mais despesas. E como é que a gente consegue fazer esse meio campo, né, sem precisar as pessoas saírem tão lesadas? Você falou com muita propriedade. A questão alimentícia, ela não vai deixar de existir. As crianças vão continuar a ter suas despesas e, como você bem colocou, de repente pode até aumentar, porque a gente vai ter que buscar meio de entretenimento para as crianças. A internet vai haver mais gasto de consumo de energia, de tudo mais. Agora, o que é que acontece? Também no meio dessa pandemia, a gente sabe que a questão econômica, o país está passando por uma crise, não só um colapso na saúde, mas também uma crise financeira. Então, mais uma vez, tem que tentar se fazer um acordo. Aquele que presta alimentos, aquele que paga, é devedor de alimentos, de repente teve uma redução salarial ou não vai conseguir pagar o que foi fixado, ele deve, num primeiro momento, entendo eu, tentar fazer um acordo com o credor de alimentos, né? Que no caso é o filho, representado ou assistido pela mãe. Deve tentar fazer um acordo. Se não conseguir, antes que ele venha a sofrer, de repente, o alimentando entre na justiça pedindo a execução dos alimentos com prisão, que agora a prisão temporariamente ela é domiciliar. Antes que isso ocorra, ele se antecipe e entre com o pedido de revisional de alimentos para diminuir aquilo. Só que ele não vai apenas alegar que ele precisa diminuir por diminuir. Ele vai dizer, preciso diminuir porque estamos vivendo um momento de pandemia, comprovando, através de prova documental, prova material, que a gente chama documental, que ele teve uma redução salarial, ou se ele é um profissional autônomo, o comércio está fechado, ele não está recebendo, não tendo lucro algum, então ele não tem como bancar aquele valor que está estipulado. Vamos, então, pedir ao magistrado que analise essa situação. Agora, é isso que eu digo às pessoas. Façam essa petição de pedido de revisão para diminuir temporariamente, enquanto essa pandemia durar, certo? De forma bem robusta, bem embasada, bem documentada, para que o magistrado possa vir a acatar o seu pedido. Não é apenas você pedir, diminua o valor da pensão. Sem fundamentar. E vale lembrar que é uma questão também temporária, né? O juiz, ele também tem que ter essa fragilidade também de entender que é uma situação temporária, não é uma coisa que vai ficar para o restante da vida.
Mas os próprios magistrados, Paulane, eles estão incentivando isso. Eles estão incentivando esse acordo. A justiça está com os prazos suspensos. Mas o que está acontecendo? Até o dia 30 de abril, né? Não sei se vão estender, não vão estender, mas está suspenso até o dia 30 de abril. Mas audiências de conciliação estão sendo realizadas, certo? Agora, o que está acontecendo? Os advogados, as partes, precisam querer essa audiência de conciliação, certo? Então, a gente tem que fazer uma política de incentivar que haja essa audiência de conciliação que está sendo feita através de videoconferência, de meios virtuais, para conseguir chegar a um consenso, certo? As pessoas não conseguiram antes, primariamente, elas próprias, vamos tentar judicialmente, certo? Um acordo através com a interferência do magistrado, com as ponderações do magistrado. Isso não está proibido, não. Agora, se não se consegue, se eu não consigo de jeito nenhum, o que é que eu, advogada, sugiro? Entre com a revisional, faça um pedido de tutela de urgência. Você faz um pedido de tutela de urgência comprovando realmente os requisitos para que o juiz possa conceder essa tutela de urgência e momentaneamente, ou seja, temporariamente, enquanto há esse período de caos, de colapso, tanto na saúde como na economia, ele diminua, certo? Ele diminua esse valor. Raquel, e se de repente a mãe, quem tem a guarda dos filhos, né? Se essa pessoa ela julga melhor sair da cidade e para durante esse período ir para uma zona urbana, digamos assim, afastada da cidade, o que vai impossibilitar de ter esse contato, né, com o pai, enfim. Se por um acaso ela julga necessário, o pai ele pode impedir que a mãe leve as crianças para esse lugar? Muito boa essa pergunta sua, porque já confirma o conceito da guarda compartilhada, que as pessoas confundem com a convivência. A guarda compartilhada é exatamente tomar decisões importantes em relação aos filhos. Se você de repente acha que os seus filhos e todo o apoio que você tem em relação aos seus filhos estará em maior segurança num determinado local, como a guarda é compartilhada, você não deve tomar essa decisão sozinha. Você precisa também que o outro participe, tome essa decisão conjuntamente com você. Se vocês não chegarem a um consenso, quem é que vai decidir ao final? A justiça. Aí entra com uma medida de urgência. O judiciário, ele está a todo vapor no teletrabalho. A gente não está tendo trabalho presencial, mas medidas extremas de urgência estão sendo adotadas, sim. Audiências de conciliação para tentar ver se as pessoas chegam a um termo, a um acordo, estão sendo realizadas por videoconferência ou qualquer outro meio virtual, sim. Então não há óbice nenhum, basta que as pessoas queiram colaborar para que a gente possa dar prosseguimento à nossa vida. Isso é muito importante. Eu queria que você pudesse, então, fazer as considerações finais a respeito dessa temática, doutora Raquel, de repente levantando algum questionamento que eu ainda não tenha levantado aqui durante essa entrevista. Bem, Paulane, primeiro eu queria agradecer, né, o convite de vocês, dizer que guarda compartilhada é uma coisa, gente, convivência é outra. Guarda compartilhada é tomada de decisões importantes referentes ao filho. E o filho geralmente tem uma residência base, onde ele vai morar, certo? É um porto seguro. A questão, todo o viés da questão está na convivência e isso vai depender do bom senso das pessoas. As pessoas podem conseguir conversar, devem conseguir conversar. Parem, reflitam. Estamos vivendo o caos, uma pandemia. Esse ano podemos ter agora um colapso, já estamos tendo colapso na saúde, no Amazonas, no Acre. Sabe o que é isso? Nós não temos só pessoas com casos de coronavírus, nós temos pessoas com N tipos de doenças que precisam também de UTI. O que é que a gente quer? Viver na belicosidade ou vamos ter mais empatia, vamos nos colocar no lugar das pessoas e tentar, nesse momento, humanizar as relações interpessoais entre as pessoas, para que a gente possa viver melhor. Então, pare e pense. Quanto aos alimentos, não é por causa da pandemia, não é por causa de um desemprego que você vai deixar de prestar alimentos ao seu filho, mas eu entendo que a situação pode se tornar gravosa para aquele que tem que pagar os alimentos. Então, mais uma vez também, cabe aos dois
Cabe ao pai e à mãe pararem, sentarem, ponderarem, conversarem, vamos ver temporariamente, vamos reduzir esse valor para que você possa suprir o que é que dá para você suprir nesse momento, certo? Porque todos estão no prejuízo, a verdade é essa. Então, o que eu digo é isso, a sociedade, a humanidade, vamos parar, vamos refletir, vamos parar de tanta beligerância, de tanta belicosidade, vamos ter mais humanidade, simplificar a vida. Você está vendo, a gente vai brigar por isso, por convivência, por alimentos, dessa forma acirrada, uma pessoa matando a outra, quando a gente está vendo o que está acontecendo no mundo, Paulane. As pessoas morrendo. Então, pelo amor de Deus, é um momento que deve ter essa reflexão. Reflita, mas não reflita só hoje em razão da pandemia, não. Reflita para toda a sua vida. É isso que deve acontecer com os seres humanos. Refletirem as suas atitudes, refletirem a situação de vida, de como eles devem viver, até para que eles passem para os filhos dele noções de civilidade, de humanidade. É esse o meu recado. Muito obrigada pela tua participação, doutora Raquel Cabuz. Olha, a gente volta então qualquer outro dia para conversar mais um pouco sobre esses assuntos, tá bom? Olha só, a gente já está aqui muito bem sentado porque hoje é dia da tontura e a gente já conversa aqui com a doutora Daniele Sofiella, que é otorrinolaringologista. Tudo bom? Bom dia para você. Bom dia a todos. Pois é, dia da tontura. E quando a gente fala assim, dia da tontura, a tontura em si, ela não é a doença, ela é o alarme, digamos assim, né? O sinal de que alguma coisa está errada. E eu queria que você pudesse conversar um pouco com a gente sobre isso. Geralmente está ligado mesmo à questão do otorrino mesmo, a tontura? Então, hoje é comemorado, né, o Dia da Tontura e o objetivo dessa campanha, desse projeto, é justamente alertar a população sobre a tontura ser um sintoma. E esse sintoma, ele pode ser decorrente de várias doenças. Então, ele pode ser decorrente de uma doença do labirinto, que é a área de maior interesse de atuação do otorrino. Pode ser uma doença neurológica, uma doença cardíaca, uma doença do sangue, até questões como diabetes, pressão alta, podem ter como característica a tontura. E é super frequente os pacientes chegarem no consultório dizendo assim, eu já tenho labirintite, só pelo simples fato de sentir tontura em algumas ocasiões. Então, isso é muito sério, porque você deixa de diagnosticar o que é correto e, às vezes, o diagnóstico pode ser até uma coisa mais séria, um problema de saúde mais sério, e as pessoas passam a se automedicar com remédios para o labirinto ou remédios para outras questões que não é a origem da tontura daquele paciente. Para fazer o diagnóstico da labirintite, por exemplo, não é qualquer médico que pode fazer um clínico geral, ele tem que ser de fato comandado, tem um exame específico para se detectar a labirintite? Sim, na verdade, a labirintite em si é uma inflamação do labirinto. Então, nos consultórios mais especializados, é bem raro acontecer um evento de labirintite. Então, o que é mais comum é ter doenças do labirinto. E hoje existe já uma subespecialidade da otorrinolaringologia, que é a otoneurologia. Então, depois que você faz otorrino, você vai ainda se subespecializar nisso. Então, existem inúmeros exames para diagnóstico de doenças do labirinto. Então, como é um estudo mais aprofundado, que demanda um conhecimento mais específico, a solicitação de exames específicos, realmente precisa do conhecimento específico para isso. Então, existem exames que vão avaliar a função do labirinto, se esse labirinto funciona normal, se funciona menos, se tem alguma alteração na condução do nervo do labirinto. E a partir daí, desses exames, junto com a história clínica, junto com todo o contexto, a gente consegue direcionar para um diagnóstico. E a tontura, ela pode afetar todas as idades, doutora? Todas as idades podem ser acometidas. Tontura, sem dúvida, e doenças do labirinto também podem acometer. Então, as doenças do labirinto que cursam com tontura também podem acometer crianças. Não é tão frequente quanto nos adultos e nos idosos, mas qualquer idade pode ser acometida. É possível também ficar curado? Existe um tratamento, então, para esses problemas? Sim, existem tratamentos específicos de acordo com as doenças específicas. Algumas doenças do labirinto, elas têm controle.
E a qualidade de vida dessa pessoa, ela sofre impacto bastante positivo quando é controlado. Algumas existem cura, então para cada situação há benefícios sim, quando se emprega o tratamento adequado. Muita gente diz que labirintite não tem cura. Isso é verdade mesmo? Isso não é verdade. Isso não é verdade porque, como eu falei, esse ano o tema da campanha é Conheça os cristais do seu labirinto. Existe uma doença chamada vertigem posicional paroxística benigna, que ela é decorrente do desprendimento de uns cristais que nós temos dentro do labirinto. Então, toda vez que a pessoa movimenta a cabeça, ela sente a vertigem. E esse é um exemplo de tontura, de doença do labirinto, que existe cura. Então, existe sim, tá certo? O que não existe é quando a pessoa começa a se automedicar e usa medicações inadequadas, faz controles inadequados de alimentação, de hábitos de vida, e aí compromete bastante a evolução do sintoma. Por que algumas substâncias como a cafeína, o álcool, eles acabam piorando essa questão da tontura, inclusive quando muita gente, eu não posso tomar café porque eu tenho labirintite, eu não posso comer chocolate porque eu tenho labirintite. São mitos, é verdade? E qual é a relação que tem? Isso é verdade. Para cada tipo de alimento existe um impacto que ele faz individualmente no organismo, no labirinto. Por exemplo, o álcool, dentro do labirinto a gente tem um líquido que é chamado de endolinfa. Então, o álcool, ele aumenta a densidade da endolinfa. Esse líquido, ele fica mais pesado. E aí, a pessoa tende a ter mais tontura. É por isso que quando as pessoas bebem, dentre outras coisas, entre várias razões, elas sentem a vertigem, né? Que é a vertigem induzida pelo álcool. E a cafeína, o chocolate, chá preto, ela possui substâncias, as xantinas, que são estimulantes do sistema nervoso central. E, consequentemente, causam uma certa estimulação também no labirinto. E isso pode prejudicar bastante a evolução da pessoa no controle da doença. Quais são as doenças mais sérias que a tontura pode servir como um alerta? Então, quando a gente fala, não é com o objetivo de assustar a população, mas é preciso que saiba que algumas doenças neurológicas podem cursar com tonturas. Então, assim, eu tenho uma variedade muito grande de pacientes que têm doenças do sistema nervoso central, tumores do cérebro, né, que sistema nervoso central, podem se manifestar com tontura, doenças desmielinizantes, que são quadros assim, que altera o sistema nervoso central, doenças cardiovasculares, doenças do sangue. Então, são condições que, se tiver um diagnóstico precoce, você tem como melhorar a vida da pessoa e tem como dar um certo prognóstico, que é assim, um tratamento mais breve, um tratamento mais rápido, porque tudo que se pega no começo é mais fácil do que quando a gente deixa a doença evoluir, né? E os tratamentos, eles são feitos também com crianças, o diagnóstico para a criança, porque é tão difícil, né, você conseguir identificar tontura numa criança, por exemplo. Como que a criança vai dizer que está tendo tontura? É uma coisa meio difícil. Como é que a gente pode fazer essa observação, então, na criança? Perfeito. A avaliação otoneurológica na criança, na infância, é completamente diferente da avaliação do adulto, porque a criança não é um adulto pequeno, né? Então, algumas crianças falam que tem tontura e outras crianças mostram, porque, por exemplo, existe uma situação que é o torcicolo paroxístico benigno da infância, é uma condição clínica onde a criança ela tem crises de vertigem e por conta disso ela começa a ter um controle postural adaptativo. Então, durante a crise o pescocinho fica torto, que é uma forma de compensação. Quando a crise passa, ela novamente volta ao seu controle postural normal. E a mãe, ela chega no consultório dizendo, doutora, ela se senta, começa a ficar suando, um pouco pálida e o pescocinho fica torto. E algumas vezes chegam a vomitar, a ter dor abdominal. Então, quadro clínico na infância é isso. Uma criança maiorzinha começa a ter dor de cabeça, dor abdominal. E aí a gente vai fazer toda a investigação. Sempre a gente investiga o ouvidinho da criança, porque as otites médias serosas, que é uma condição de inflamação crônica no ouvido, é uma das principais causas de tontura na infância. E a avaliação otoneurológica na criança é linda, porque você dá papel, lápis de cor
e você pede para essa criança fazer desenhos. E essas crianças que têm alteração do equilíbrio, elas fazem desenhos com pés grandes, sem bases de sustentação. Elas fazem desenhos que precisam que a gente, avaliando, meio que psicologicamente falando, dá sinais de que ela precisa de uma base de sustentação de equilíbrio maior. E tem vários trabalhos mostrando isso. E essas crianças, elas também podem ter alguma dificuldade, assim, de fala, alguma dificuldade de aprendizado. Existem diversos sinais clínicos que mostram que essa criança pode ter um distúrbio de equilíbrio. Gente, olha, uma conversa maravilhosa aqui com a doutora Daniela Sofia, esclarecendo as questões de hoje, que hoje é o dia da tontura. Então, para você que de repente tem uma tontura, há necessidade de se procurar o profissional médico correto, né? Não é exatamente como você já disse no início da entrevista, ficar fazendo automedicação é um risco para a saúde, né? E o correto é, então, procurar, de fato, um profissional médico que possa, de fato, cuidar desse problema. Isso, sempre procurar um médico. E as pessoas vão procurar um cardio, um neuro, independente, eles têm preparação, né, tem estudo para isso. Muitas vezes eu recebo pacientes de geriatras, de neurologistas, porque a equipe muitas vezes é multidisciplinar, para que após o diagnóstico a gente tenha certeza que esse paciente ele não tem um problema mais sério e a gente institui o tratamento adequado. Pois é, eu agradeço muito a sua participação aqui no TV Mar News. Gente, a gente também já está chegando no limite do nosso programa, tá bom? Então, eu gostaria de agradecer muito pela tua participação aqui no programa comigo, a tua audiência, a tua companhia. Amanhã a gente volta a se encontrar, então, às 8h30 aqui no seu canal 525 na NED. Um beijo bem grande para você e até amanhã. Ninguém